O convidado estava dizendo para o Abraham: você diz que eu me sentir bem ou eu me sentir mal, na verdade, tem a ver apenas com a minha relação entre o que eu estou sentindo e o que o meu ser interior está sentindo. É sério isso? E o Abraham: sim, vocês ficam atribuindo a vários outros motivos, mas na verdade é apenas isso. Vocês dizem: estou triste porque o meu relacionamento terminou. E nós dizemos: não, você não está. E você diz: como não? Eu não estava triste, meu relacionamento acabou e agora eu tô triste. Eu tô triste porque o meu relacionamento terminou. O pessoal deu risada. E nós dizemos: não, você está triste porque você não está em alinhamento com quem você realmente é, mas você tem controle. Gente, agora a Tânia falando. O que o Abraham está dizendo aqui é que quem a gente realmente é está em sintonia com a fonte, é um com a fonte. Então enxerga as coisas do jeito que a fonte enxerga. E a fonte enxerga sobre essa situação outras coisas. Enxerga que foi bom enquanto durou, que trouxe muito crescimento, que tem muito motivo para ter gratidão, mas que nada realmente terminou, que é uma transição para algo bom, para algo melhor, que novos relacionamentos virão, que você vai amar de novo, que você vai ser amado de novo. Então tem uma série de outras coisas que a fonte pensa que se a gente sentisse e enxergasse do mesmo modo que a fonte, a gente não sentiria aquela emoção negativa. Então, voltando aqui, mas você tem controle. Você não tem controle sobre a pessoa ir embora do relacionamento ou não, mas você tem controle sobre a direção dos seus pensamentos. E o modo como você se sente depende da direção dos seus pensamentos. Você tem a habilidade de focar de formas que você não tem exercitado. Muitas pessoas estão dependentes de comportamentos das outras pessoas sobre os quais elas não têm controle. E isso coloca vocês nessa posição muito desconfortável de precisarem ser pessoas controladoras. Vocês acham que precisam controlar o comportamento dos outros para se sentirem bem. E nesse mundo com tantos fatores envolvidos, vocês não se sentem tão capazes de controlar, quando na verdade você precisa entender que precisa parar de tentar controlar o incontrolável, que é o que todas as outras pessoas estão fazendo, e controlar a sua relação com o seu vórtex, que você pode controlar. E aí você ficará cheio de alegria, e todos os componentes colaborativos irão te encontrar. E então você irá encontrar todo tipo de gente na sua vida que você irá achar uma delícia de conviver e interagir. Nós vamos falar algo poderoso que não falamos antes. Deixe a lei da atração fazer todo o controle. Você só precisa ajustar a sua vibração. Então você precisa parar de olhar para o que você não quer e começar a olhar para o que você quer. Mas nós não conhecemos ninguém que consegue simplesmente parar de olhar para o que não quer. Só um parênteses, agora é a Tânia falando. O Abraham ensina que é mais fácil a gente escolher outra coisa para focar a atenção do que tentar parar de focar a atenção no que a gente está focando. Se vocês pararem para pensar, é diferente. É mais fácil tentar pensar em algo diferente do que você tentar parar de pensar no que você está pensando. Então, voltando aqui. Você precisa começar a fazer algo diferente. Você precisa se focar para dentro do vórtex. E nós sabemos que o caminho mais rápido para entrar no vórtex é cuidar de como você está se sentindo. E quando você entra, tudo o que você quer está lá dentro. E o convidado: mas eu queria te perguntar uma coisa. Por que você fala pra gente parar de se esforçar tanto, mas vários dos processos que você ensina, para mim, requerem esforço. E não é agradável ter que fazer um esforço. E o Abraham: mas sempre é preciso de um esforço mesmo. Vamos falar das coisas como elas realmente são. Focar em algo diferente é um esforço, porque a lei da atração vai tentar te manter na sua vibração dominante. Então, se eu tenho estado batendo na tecla de não ter muito dinheiro e tenho notado evidência de não ter muito dinheiro, e ao notar isso eu fico ativando uma vibração que então me mantém nessa posição de não ter dinheiro. E então, pensar que eu tenho mais dinheiro não é tão fácil quanto notar que eu não tenho dinheiro. Requer esforço imaginar algo além do que já é. É isso que estamos dizendo. É fácil ligar a TV e assistir o que estiverem oferecendo. É mais difícil pensar o seu próprio pensamento.
É fácil ouvir o que alguém está dizendo para você, é mais difícil guiar a conversa para uma direção mais positiva. É fácil observar, é mais difícil focar deliberadamente em algo da sua escolha. E, no entanto, a sua recompensa vai ser tão maior se você focar ao invés de apenas observar. Então, a maioria das pessoas treinou os próprios pensamentos. Vocês têm padrões de pensamento sobre dinheiro, vocês têm padrões de pensamento sobre o seu corpo, vocês têm padrões de pensamento sobre o governo, vocês têm padrões de pensamento sobre os professores, vocês têm padrões de pensamento sobre gatos. Vocês têm padrões de pensamento sobre cachorros. Vocês têm padrões de pensamento sobre ecologia. Vocês têm padrões de pensamento sobre medicina. Alguns de vocês gostam de cachorros e não gostam de gatos. Alguns de vocês gostam de gatos e não gostam de cachorros. Vocês têm padrões de pensamento sobre tudo. Um padrão de pensamento é um pensamento que você pensou. Talvez a sua mãe pensou e falou diversas vezes e você ouviu. Não importa, na verdade, onde o pensamento começou, mas o fato é que você tem uma vibração ativa a respeito de muitos assuntos. Então vamos dizer que a sua vibração ativa a respeito de algo que você deseja, melhorias, seja: nós estamos no meio de uma crise financeira. E vamos dizer que os seus pensamentos ativos sejam: os preços estão subindo, as rendas estão caindo e não tem o que ninguém possa fazer. Então, esses são os seus pensamentos ativos. Você pensou sobre isso, você ouviu isso, você acreditou nisso. Esse é o seu pensamento ativo. Então, é preciso disciplina para pensar um pensamento diferente. E muitas pessoas irão dizer que não é só questão de disciplina, mas que elas não querem pensar um pensamento melhor, porque elas foram treinadas a dizer as coisas como elas são, a encarar a realidade, a dizer a verdade. Então existem muitas camadas de razões de por que vocês não pensam algo diferente. A minha mãe me ensinou a sempre falar exatamente a verdade para ela. Nem sempre eu falo a verdade, mas eu sempre me sinto culpado quando eu não falo. Então eu me treinei a pensar desse jeito e agora é difícil pensar algo diferente. E nós queremos dizer: ouça isso. O único motivo de ser difícil pensar algo otimista a respeito de algo, a respeito do que você tem sido pessimista, é porque esse hábito de pensamento tem uma vibração ativa dentro de você. E porque a lei da atração irá te manter na vibração que está ativa dentro de você. A lei da atração está te trazendo outros pensamentos compatíveis com o que você já está pensando. A lei da atração está te trazendo pessoas que também acreditam nisso. A lei da atração está te trazendo evidências que apoiam o que você acredita. Então, claro que é difícil, porque a realidade está se formulando ao redor do que está ativo e você acredita na sua realidade. Você ouviu isso? Você acredita nesta realidade e nós queremos que você acredite nessa outra. Nós queremos que você acredite na realidade vibracional. Nós queremos que você acredite na realidade de quem você é por inteiro. E quando essas duas realidades se fundem, e o único jeito, isso é tão bom, o único jeito que essas duas realidades podem se fundir é se você entrar no seu vórtex, porque o seu vórtex nunca irá se fundir com a sua realidade atual. Se a fonte dentro de você se fundisse com a doença, o seu planeta estaria doente e morto em pouco tempo. Se a fonte dentro de você se fundisse com o declínio econômico, tudo teria acabado para vocês. Em outras palavras, existiria um fim. Mas isso nunca vai acontecer, porque o sistema funciona de um modo que a fonte dentro de você fica na posição da fronteira mais adiantada que se criou através dos seus pedidos, a partir do contraste que você viveu. Você está entendendo? Gente, agora é a Tânia falando. O livro Entrando no Vórtex, que não existe em português, explica detalhadamente sobre isso. E eu estou traduzindo e estou gravando a leitura desse livro com a música que os Abraham compuseram de fundo. Depois vocês dão uma olhadinha lá na playlist Entrando no Vórtex. O livro é fantástico e faz a gente entender maravilhosamente que tudo está estavelmente bem e também explica bastante sobre o poder de a gente se alinhar com a fonte dentro da gente, principalmente através da nossa respiração. Mas voltando aqui, quando você sabe o que você não quer, você pede por uma melhoria, e essa melhoria se torna a nova ordem do dia. E todos que estão nascendo e as novas energias chegando estão todos vindo a partir desse ponto de vista mais avançado.
E nós temos uma coisa perpétua de bem-estar acontecendo aqui, que não importa quão negativo qualquer um de vocês fique, vocês não conseguem perturbar o sistema. A única coisa que vocês conseguem fazer é se pinçar para fora disso e ter um período desagradável por um tempo, até que você bata as botas e aí você volta no jogo de novo. Algumas pessoas deram risada. E o convidado: e nos instantes em que eu me sinto bem ou me sinto mal, isso tem a ver com a minha relação comigo mesmo, com o meu ser interior. E o Abraham: sim, e quando você começa a notar como você está se sentindo, você começa a se responsabilizar pelo que está acontecendo. Quando nós começamos a nos expressar através da Esther, era encantador observá-la aprendendo sobre tudo isso e vermos ela falar quando algo maravilhoso acontecia. Eu fiz isso. E quando algo nada maravilhoso acontecia, ela também dizia: eu fiz isso. E tinha algo de empoderador nisso. Porque se ela fez isso, ela podia fazer algo diferente se ela quisesse. Mas isso é fácil de esquecer, porque é tão fácil a gente dar crédito às outras pessoas pelo jeito que elas se comportam. O pessoal deu risada. Parece lógico para vocês que elas tenham total crédito pelo próprio comportamento, mas não é lógico, porque o jeito que elas se comportam com você sempre corresponde à sua expectativa em relação a elas. As pessoas melhoram ou pioram para atender à sua expectativa, e é por isso que às vezes é difícil se focar de um jeito novo. Você tem pensado desse jeito, você tem recebido um feedback, que faz você pensar desse jeito, e aí você recebe um feedback, que faz você pensar desse jeito. É uma espiral de atração, sabe? Mas só quando você se importa com como você está se sentindo e por isso começa a direcionar os seus pensamentos com base em como eles fazem você se sentir, ao invés de com base na realidade, a Esther diria: Abraham, mas isso é verdade. Agora ela não diz isso tanto, mas ela tentou por um bom tempo. Abraham, mas isso é verdade, você precisa concordar comigo. E nós dizemos: não use a verdade de algo como seu critério para focar, porque existem todo tipo de coisas que são verdade que você não quer manter ativo na sua vibração. Existe uma vibração galopante no seu mundo que diz que estes são tempos difíceis financeiramente. E enquanto você continuar a bater nessa tecla, as coisas que já estão enfileiradas para você na sua realidade vibracional vão diminuir de velocidade. Porque você pensar que os tempos são difíceis coloca você numa posição em que você não permite o que está lá. Enquanto isso, tem gente que está acostumada a prosperar em todos os tempos, que estão se dando muito bem. E você diz: isso está errado, você não deveria estar prosperando nessa economia. E todos nós deveríamos sofrer nessa economia que traz sofrimento. E nós dizemos: ouça o que você está dizendo. Você deveria elogiar o sucesso em todo lugar que ele esteja. Você deveria elogiar a prosperidade em todo lugar que você a veja. Você deve se sintonizar com a prosperidade, não com fracassar, entende? E você pode saber pelo jeito que você se sente, como a fonte dentro de você está se sentindo. A fonte dentro de você não está preocupada com a economia. E quando você se preocupa, você se sente mal. E você não se sente mal por estar preocupado com a economia, você se sente mal por estar se separando da fonte que não se preocupa com a economia. E você está usando se preocupar com a economia como uma desculpa para você se separar da fonte. Vocês estão começando a entender isso, não estão? As pessoas riram um pouco. Vocês nunca vão olhar para a ausência de algo que vocês querem e irão se sentir bem. É simples assim. Você simplesmente não consegue olhar para a falta de algo e estar em alinhamento com quem você é. Você não consegue criticar e estar em alinhamento com quem você é. Você não consegue estar bravo com alguém e estar em alinhamento com quem você é. Uma batalha contra qualquer coisa é uma batalha contra você. Esse é o melhor jeito que podemos dizer isso. Uma batalha contra qualquer coisa é uma batalha contra o seu alinhamento. É isso, é a única coisa que você precisa saber. E pense, embora seja um pouco difícil para vocês encontrarem um jeito de entender e aceitar isso, porque não é o jeito que muitos de vocês andam pensando, nós precisamos dizer para vocês que isso é bem mais fácil do que querer que todas as peças móveis se encaixem.
ou seja, querer controlar o mundo inteiro à nossa volta. Você não quer simplesmente ir para o seu vórtex? Quando você vai para o seu vórtex, quando você vê pessoas com medo de bombardeios, você pede por um mundo mais pacífico. Quando você vê crianças sofrendo, você pede por uma vida melhor para elas. Quando você vê pessoas intolerantes falando de um único jeito certo de se viver, você pede por um mundo com mais diversidade e mais compreensivo. Você criou algo tão magnífico na sua realidade vibracional e toda a sua atenção a todas essas coisas que te mantém separado de tudo que você criou, o impede de ser o completo ser que você é. Tentar controlar o incontrolável te mantém fora do vórtex. E esse processo simples de querer se sentir bem e procurar um pensamento que faz você se sentir melhor e outro pensamento que faz você se sentir melhor, até que você se sinta melhor. E então segurar esse pensamento que fez você se sentir bem, e segurar esse pensamento, e segurar esse pensamento, até que você tenha ativado e se treinado nessa vibração, até que você se torne uma vibração que corresponda ao mundo melhor que você está pedindo. Mas se você não faz isso, o mundo que você está pedindo não consegue vir.